ok? Agora a gente vai ver os exercícios com a letra R, tá? O exercício com a letra R é um pouquinho demorado, porque o R, ele tem algumas funções, né? Os sons da letra R, ele vai aparecer de várias formas. Ele sozinho, ele dobrado, né? Que é o dígrafo. Ele vai aparecer, ele sozinho vai ser vibrante. Então, a gente vai ver todo o exercício em cima disso para que o assunto com a letra R, né, com os sons da letra R, fique bem fixado na cabeça de vocês, ok? Então, aqui o exercício, essa parte aqui é uma revisão que eu fiz questão de deixar, tá? Que a gente viu nas sílabas simples, né? A formação, né, do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, né? Esse Rá, Ré, Ri, bem tranquilo, né? O som da letra R fica aqui bem tranquilo. E eu lembro que quando eu falei que o rão não ia estar, a terminação ão não ia ficar aqui, porque ele ia ter um outro som. Não sei se vocês lembram. Aliás, aqui aqui é a letra de imprensa, né? Então, essa terminação ão, ela não poderia ficar aqui, eu falei, porque ia mudar de som e ficaria rão, tá? Rão, um R vibrante. Só que esse R vibrante só vai aparecer no meio de palavras, tá? Por isso que eu tinha colocado essa coisinha aqui azul. Então, não pode, com o ão aqui não pode ser o R iniciando palavras, tá? Então, fica sendo Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Aqui na forma na sua forma de imprensa, né, minúscula, e aqui na forma manuscrita. Então, vocês deem uma revisada, copiando, tá? Relembrando aí. E aqui a gente tem um texto explicando justamente o R quando ele aparece sozinho, entre vogais, entre uma vogal e outra, tá? Então, tá ele aqui, ó, sozinho, entre uma vogal, a vogal A, O, pode ser I, pode ser U, tá certo? Então, a gente vai ver aqui no texto, o texto vai explicar um pouquinho disso. Então, ele diz aqui, ó, o R sozinho no meio da palavra, ele fica vibrante. Ele é Rá, Ré, Ri, Ró, Ru no início de palavras. No meio da palavra, ele vai ficar Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Tá? Então, ele vai ficar vibrante. A língua vibra dentro da boca. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Tá certo? Que ele está sozinho lembrando, entre vogais, tá certo? Então, aqui diz o seguinte, ó, o R, o título do nosso texto é o R vibrante, né? Ele vibra, ele treme, a língua treme dentro da boca. Então, ele diz o seguinte, olha, sozinho, entre vogais, o R vibra e você sente. Ficando entre duas vogais, como arara, aro e parente. Como também em chorão, farinha, garoto e carente. Aqui o rão, deixa eu botar aqui porque eu cobri, ok? Então, aqui pausadamente, né, para vocês verem com a separação de sílabas, aqui duas, tá? Duas. E agora eu vou ler seguido, tá? Sem pausa. Sozinho, o R vibrante, né, que é o título. Sozinho entre vogais, o R vibra e você sente, ficando entre duas vogais, como arara, aro e parente, como também em chorão, farinha, garoto e carente. Então, essas letras, essas palavras em caixa alta, né, em letra maiúscula, né, que é a caixa alta que a gente conhece, em letras de imprensa, elas estão em destaques porque são palavras que têm esse R vibrante, tá certo? Então, é o texto explicando o assunto da aula, para que fique bem fixado, né? Então, ele está dizendo que sozinho entre vogais, o R vai vibrar e a gente vai perceber, né? O R inicial, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, e Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, entre vogais, tá certo? Então,
é só revisar esse texto, pedir para alguém, se você ainda não está ainda seguro, pedir que uma pessoa auxilie você porque lendo o texto você vai entender todo o assunto, vai revisar todo o assunto. Então aqui vocês têm o texto na sua forma manuscrita, abaixo as linhas, né, para vocês copiarem, né? Lembrando que nessa fase eu não estou mais fazendo, não faz mais sentido, né? Que agora vocês já estão mais desarnados, a gente espera que nessa fase, que fizeram tudo direitinho, vocês já sejam capazes de copiar sozinhos, tá certo? Então vocês vão respeitar as letras maiúsculas, né, iniciando, ou quando tem algum nome próprio, e aqui vocês vão, coloca o título, né, nessa linha mais estreita, né? E o resto do texto vão copiar nas linhas mais longas, tá? Nos espaços mais longos. Então, caprichando aí na letra. Aqui a gente vai ver um outro exercício, né? Com o R ainda vibrante, né? Ele explicando, que como na aula que vocês assistiram. E aqui algumas palavras. Aqui um nome próprio, olha. Ari, aqui tem a palavra garoto. Tá? Garoto na sua forma manuscrita. E aqui uma revisãozinha, lembrando que a língua vibra, né? O garotinho está dizendo aí, a língua vibra ao pronunciar a palavra com R entre duas vogais, tá certo? Então aqui a gente tem um nome próprio, Ari, aqui também Ari na sua versão manuscrita, guri na sua forma manuscrita, ferida, imprensa, ferida na sua forma manuscrita, ok? Aqui tem um pequeno texto aqui que está falando, ó, Mário e Ariana são amigos, tá? Então, vocês vão copiar 2 vezes essa frase, tá certo? Mário e Ariana são amigos. Aqui vocês vão pesquisar e colar palavras que tenham o R entre vogais, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem pesquisar. Por exemplo, essa palavra aqui, aro, tá? Elas estão em sílabas diferentes. Pode, tá, gente? Por exemplo, garoto, a palavra garoto. Então, ó, o A está entre 2 vogais, mas o A ficou numa sílaba e o ro ficou em outra sílaba, tá certo? Então, pode. Nesse caso aqui, pode, tá certo? A gente viu alguns exercícios que tinha que ser encontro de vogais na mesma sílaba, mas aqui no caso não, tá certo? Então, mas está numa sílaba, pode. Garoto, ele está entre 2 vogais. Na separação é que cada um fica em sílabas diferentes, tá bom? Então, procure o máximo de palavras que vocês puderem para recortar e colar. Aqui a gente vai ver um exercício com o R dobrado, né? O R repetido ou dígrafo, RR, tá certo? Então, ele já explica aqui, nesse caso, que para que ele tenha o som do R inicial, aquele R tranquilo, ra, ré, ri, ro, ru, e a gente nem faz força para pronunciar. Se o R, no meio da palavra, quiser ter esse som, porque ele sozinho ele fica ra, ré, ri, ro, ru, ele vai ter que aparecer dobrado. Ele vai ter que aparecer 2 vezes, tá certo? Então, por exemplo, aqui na palavra, olha, corrida, os 2 R's estão juntos aqui, com o som de R inicial, né? Ra, ré, ri, ro, ru, corrida, só que um R fica numa sílaba e o outro R fica na outra sílaba. Então, toda vez que vocês verem, vocês vão ver uma outra letra dobrada também, que é o caso do S, já vou antecipar. Então, olha, na palavra, né, toda palavra que tem o RR e o SS, quando vocês verem, vocês já partam no meio aqui. Depois vocês vão separando, ó, corrida, ó, barriga, RR, quando você for separar, você já deixa aqui separado. Aí você sabe que o bar vai ficar num canto, riga, tá vendo? RR, ri, ra, ré, ri, ro, ru, mas cada um vai ficar em sílabas diferentes, tá? Elas ficam separadas, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas palavras, barriga, como já antecipei aqui, ó, já vou separando.
E quando eu for ver a palavra, tá certo? Então, já sei que vão ficar em sílabas diferentes. Então, agora eu vou ver como é. Barriga. Então, ó, barriga. Que no caso não está pedindo separação de sílabas, mas é importante que a gente sempre veja isso para que vocês fiquem bem lembrados. Que vocês já viram isso exaustivamente nas sílabas simples, né? Que é as palavras todas separadas. Então, aqui aí vocês vão copiar essas palavras. Ferro. Aqui é a versão manuscrita. Porre aqui na versão manuscrita. Serrote e serrote na versão manuscrita. Aqui tem um pequeno texto, tá? Explicando que esse RR, né, eles são parecidos, parecem irmãos gêmeos, mas que cada um, né, tem suas preferências, né? No caso aí ficam em sílabas diferentes, aqui está explicando, no caso dos personagens, que ele também tem identidade diferente. São parecidos fisicamente, mas que cada um tem as suas diferenças. Então, aqui, ó, Jairo e João são irmãos gêmeos, ok? Um ama capoeira, o outro, ó, corrida aqui, no caso, vou separar, ó, corrida de separo carros. Jairo e João são irmãos gêmeos. Um ama capoeira, o outro corrida de carros. Tá certo? Então, vocês vão copiar esse texto. A gente sempre está colocando textos, tá? Que é muito importante essa parte, tanto para a leitura quanto para a escrita. Então, aqui a gente tem o texto do RR, né, explicando tudo isso que eu já expliquei, né? Então, ele está dizendo aí, ó, estamos juntos no meio das palavras, mas, olha a observação, separados na divisão silábica. Lembram? Aí está aqui o texto, o RR. Então, aqui ele está explicando, olha. A dobradinha só acontece se o R quiser ter o som de R inicial, ok? Estou fazendo questão de fazer tudo separadinho. Olha o SS aqui, ó, então eu vou separar. Isso você tem, uma sílaba só, tá? Tem que saber. Já vou separando, ó. Carrão, erro, arrepio, terra, murro e correr, ok? Então, ele está dizendo, ó, a dobradinha só acontece se o R quiser ter o som de R inicial, isso você tem que saber. Carrão, erro, arrepio, terra, murro e correr, tá? Então, se ele quiser ter o som de R inicial, vai ter que ter a dobradinha, vai ter que ter o RR, tá certo? Então, aqui o texto na sua versão manuscrita, o espaço para colocar o título, respeitar aí as letras maiúsculas e copiar com capricho aqui. Olha aqui, porque eu estava explicando, tá vendo? Então, aqui vocês têm um exercício de divisão silábica, né? A gente aprendeu os pedacinhos para formar as palavras. Aqui as palavras estão completas, né? Então, estão inteiras e vocês vão dividir. Lembram da dica? Vou falar só sobre a primeira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é separar. Vou fazer só essa, tá? É separar. Onde tem RR, eu corto. Deixo um numa sílaba, uma na outra. Vou ler a palavra e vou colocar nos espaços. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a palavra, ó, lembrando de botar esse erro, ó, serrote. Então, vai ficar assim, ó. Serrote, tá? Aquele instrumento, né, de marceneiro. Então, serrote, ficou, em vez de ficar o RR aqui, não pode. Parte-se ao meio, ó, serrote. Então, ficou aqui a palavrinha. Então, aqui você tem
Não vou fazer, vou ler, mas não vou fazer o espaço para vocês fazerem sozinho, tá? Por exemplo, a palavra ferreiro, cirrose, aquela doença, né, do fígado, barriga, carro, diarreia, gorro, marreta, ferradura e terra, tá? Para ajudar vocês, tem a quantidade de espaços, tá? Tem os quadradinhos aí para que vocês coloquem cada pedaço de sílaba. Prestem atenção em como você pronuncia, quantas vezes você abre a boca para dizer a palavra, tá? Então, aqui no caso, vocês já estão sendo auxiliados pela quantidade de quadradinhos que tem, e aí é só trabalhar. Aqui a pesquisa, tá? Palavras, pesquisar e colar palavras que tem um RR, isso aí vai ser fácil, tá? Vocês não vão sentir nenhuma dificuldade, tá? A dica é cortar o máximo de palavras que vocês puderem, com muita paciência. Primeiro pesquise, recorte, deixe numa caixinha, depois cole, tá? Aqui a gente vai ver a função do R nesse exercício, o R pós-vogal, tá certo? Então, aqui está o texto que vai explicar. Ele vai aparecer no meio das palavras e ele também vai finalizar. Por exemplo, nos verbos, né, o verbo quando ele está no infinitivo, depois vocês vão entender isso, então ele sempre aparece com essa terminação R, correr, partir, cantar, perdoar. Então essa terminação AR, ER, IR, tá certo? Então ele vai aparecer no meio das palavras, tá? E ele vai para pós-vogal, depois de vogal, tá certo? Na mesma sílaba. E ele vai aparecer finalizando, como é o caso dos verbos, tá? O verbo no infinitivo, na sua forma original. Então, a gente vai ver aqui, ó, o texto, que é que ele diz assim, ó, posso dizer que prolongo o som das vogais. Esse lá vai ficar ar, ir, or, ur, tá certo? Ar, ir, or, ur. Então, incomoda um pouco essa pronúncia, porque força um pouco, tá? Então, aqui tem, ó, o R é o título, depois de vogal, ou o R pós-vocálico, vogal, vocálico. Vocês vão ouvir muito esse termo, tá? O R depois de vogal ou o R pós-vocálico. Então, diz o seguinte, se o A, E, I, o R finalizar, o som, olha o SS aqui, dessas vogais, ele vai prolongar. Aí, olha, ar, ir, or, ur, arco. Aí aqui estão as palavras, né? Berço, tá vendo que ele tá aqui iniciando, ó. Iniciando aqui, aqui tá só com ele, né? A, aqui com B, né? Com uma consoante, berço, mas sempre iniciando. Circo, urca, sumir, aqui no final, curtir, ficar, aqui finalizando, tá? Então, o texto diz o seguinte, se o A, E, I, O, U, o R finalizar, o som dessas vogais, ele vai prolongar. Ar, ir, or, ur, arco, berço, circo, urca, sumir, curtir e ficar. Tá certo? Então, fica aí o texto lembrando a aula, né? Ele está falando um pouco um pouco não, está falando tudo sobre o assunto, explicando o porquê desse R inicial. Aqui o texto, na sua forma manuscrita, para vocês copiarem aqui embaixo, tá? Aí aqui tem um exercício, né, só para fixar melhor, da formação, olha, do A com o R, ar, então vocês vão copiar aqui, ó, ar, tá? Ir, or, ur, tá? Com ar, duas palavrinhas, argola, barco.
Com o er, a gente tem erva, terceiro. Com o ir, eu tenho circo, Irlanda. Oh, desculpem aí, deu uma escorregada aqui. Vamos ver aqui, Irlanda. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então a gente vai ver aqui, ó, Irlanda, ok? Com o ir. Com o or, eu vou ter órgão e formiga. Com o ur, vocês vão fazer aqui, ó, eu tenho a palavra urgente e curso, ok? É uma coisinha bem sutil, né? Mas se a gente não, se você for falar para uma pessoa que ainda não escreve, escreva a palavra erva. A pessoa vai escrever Eva. Erva. É tão sutil esse R. É como um prolongamento mesmo. Esse R, ele vai dar a esse som, ao som dessa vogal, um som mais prolongado, R, né? Mais prolongado. É bem sutil. Se a gente não tiver cuidado, a gente erra. Então, aqui vocês vão pesquisar essas palavras que tem o R depois de vogal na mesma sílaba, tá, gente? Eu não posso, por exemplo, escrever, por exemplo, ra. Presta atenção. Arara. Ó, não é o R depois de vogal? É isso? Ó, ra. Ó. Sílabas diferentes, tá certo? Arara, só a vogal, por exemplo, garoto. Ó. Garoto. Ó, o R depois de vogal, mas to. Tá vendo? O R tá depois de vogal, mas ele tá na outra sílaba, é outra coisa, tá? Aqui não, tem que ser na mesma sílaba, tá certo? Ele tem que estar na mesma sílaba. Ar, er, ir, o. Fazendo esse prolongamento, ok? Então, aí, muita atenção quando vocês forem pesquisar. Leiam, peça alguém para ajudar, tá? Mas lembrem de que esse é na mesma sílaba. E aqui a gente vai ver um R vibrante, só que o primeiro R foi entre duas consoantes, entre duas vogais, né? Que a gente viu a palavra, por exemplo, aro, garoto, carente, né? Aqui a gente vai ver entre uma consoante e uma vogal. Aí tá aqui ele, ó, de um lado com as consoantes e aqui com as vogais, né? Aí ele explica que ele também é vibrante. Então ele fica no meio, por exemplo, na palavra ba. Se ele ficar entre o B e o A, vai ficar brá. Se ele ficar entre o C, na palavra K, um pedacinho K, se ele ficar entre o C e o A, vai ficar grá, tá? Então, ele também é vibrante, tá certo? Então, aqui, ó, o R entre consoante e vogal, tá? É o título do nosso texto. Então, aqui está explicando. Vou ler bem pausado. Se entre consoante e vogal o R aparecer como em, olha aí a palavra, Brasil e criança, som vibrante, ele vai uma palavra só, tá? Vai ter. Credo, trabalho e grito, grão, olha aqui, uma palavra só. Grão, semente, patrão e prazer. Ok? Li pausadamente agora, corridinho, né? Como diz no popular. Então, ó, o R entre consoante e vogal. Se entre consoante e vogal o R aparecer, como em Brasil e criança, som vibrante, ele vai ter credo, trabalho e grito, grão, patrão e prazer. Tá certo? Então, aí já está explicando, né, tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aí fica um texto
em verso, como um resumo, né? Para vocês relembrarem. Então, aqui, o título enorme, olha, tá? Tá grande esse título? Tá. Mas vocês vão escrever nessa linha menor aqui, tá? E aqui o resto do texto, para vocês copiarem aqui embaixo, tá? Na sua forma manuscrita, para treinar aí bem essa escrita, essa mão ficar bem ágil, tá bom? Aí aqui a gente vai ter as letras com esse R entre consoante e vogal. Esse exercício é um pouco extenso, tá? Para que vocês treinem bastante. Ele vai aparecer com algumas letras, não vai aparecer com todas as consoantes, só com algumas consoantes, ok? Então, tenham paciência, corte, dê uma paradinha, tá? Então, veja aí como vocês vão fazer. Mas essa parte é importante que a gente frise com bastante. Então, a gente vai ver aqui com a letra B, tá? Então, ele vai aparecer aqui, ó, entre a consoante e as vogais, todinhas, tá? Então, brá, o do Bá fica brá, porque ele se intercalou no meio, ele se meteu no meio da consoante e da vogal. Então, vai ficar, olha, brá, tá? Assim, brá, bré, tá certo? Até o brão, tá? No caso do B, essa terminação ão é bem-vinda, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, com brá, cabra, e a sua versão manuscrita. Com bré, a gente tem brega, e a sua versão manuscrita, brega. Com bri, a gente tem obrigado, e a sua versão manuscrita. Com bro, a gente tem broto, olha. Com bru, a gente tem bruxa, sua versão manuscrita. E com ão, a gente tem, ó, abraão. Abraão, na sua versão manuscrita. Com o C, ele intercalando, vai ficar crá, cré, cri, cro, cru, tá? Lembrando que, lembram da família do C? Ca, ca, sé, si, co, cu. Quando o R intercala, ele fica tudo com o mesmo som. Vai ficar, perdão, aqui tá errada. Eu já botei o cré. Tem que prestar bastante atenção. Desculpem aí. Então, aqui, ó, o crá, tá? Cré, tá? Então, lembrando, né? Quando ele é cá, sé, si, co, cu, cão, quando o R fica intercalando, fica entre a consoante e a vogal, eles ficam tudo com o mesmo som. Fica crá, cré, cri, cro, cru, tá? Não achei com crão. Então, ó, com crá tem o cravo, sua versão manuscrita. Com cré tem o credo, sua versão manuscrita. Com cri eu tenho crítica, comentários, né? Crítica. Tá? Quando eu faço algum comentário de alguma pessoa, eu faço uma crítica. Pode ser construtiva ou destrutiva. Com cro eu tenho crocante. E aqui eu botei cromo, era para ter repetido. Acontece. Com cru eu tenho cruz. Aqui, ó, crocante, era para ter colocado crocante com letra manuscrita. No livro de vocês já está corrigido, tá? Não vai, isso aí não vai acontecer, não. Então, vou até deixar aqui uma observação. Tá? Era para repetir a palavra. E cruz, e aqui cruz, com cru, né? Sua versão manuscrita. Com o D, dá, de, di, do, du, drá. Dré, dri, dró, dru. Lembra que eu falei que essa parte, mas eu quero ler palavra por palavra para... Então, com o drá, eu tenho dragão, sua versão manuscrita. Com o dré, eu tenho dreno, e sua versão manuscrita. Com o dri, eu tenho Adriana. Olha aí como é que se escreve Adriana, com sua forma, aqui a forma manuscrita. Com o dró, eu tenho droga, sua versão manuscrita. Com o dru, eu tenho madrugada, madrugada. E com o drão, no caso aqui aparece padrão, padrão. Ok? Isso com a letra D. Com o F, né? Fá, fé, fi, fofu. Com o R vai ficar frá,
fré, fri, fró, fru, frão, tá? Então, com fra eu tenho frade, sua versão manuscrita. Frederico, sua versão manuscrita. Com fra, não é? Frade, com fré, Frederico, com fri, África. África, sua versão manuscrita. Com fró, eu tenho afro. Afro. Com o fru, eu tenho fruta. E sua versão manuscrita. E com o frão, eu tenho açafrão. Açafrão. Que é um condimento, né? Que a gente usa nos alimentos. Açafrão. Ok? Isso com o F. Com o G, Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, Gão. Aqui ele também vai ficar tudo com o mesmo som. Não vai ter essa Gá, Gé, Gi, lembram? Que vai ficar com o G, o R intercalando, vai ficar Gra. Só quero passar logo pro Gré. A gente pensa mais rápido do que escreve, né? Então, ó, Gra, Gré, Gri, Gró, Gru, Grão. Então, ficou tudo com o mesmo som. Então, com o Gra eu tenho grade, sua versão manuscrita. Com o Gré eu tenho greve. Greve. Com o Gri eu tenho gritaria. E sua versão manuscrita. Com o Gró eu tenho magro. Sua versão manuscrita. Com o Gru eu tenho gruta. E com o grão eu tenho grão. Não é? Semente, grão. Então, esse grão aqui já é uma palavra, uma única sílaba, que a gente chama monossílaba, uma única sílaba. Com a letra P, pá, pé, pi, pó, pu, o R intercalando, ficando entre a consoante e a vogal, eu tenho pra, pré, pri, pró, pru. Então, ó, pra, perdão. Hoje eu estou errando demais, estão percebendo, né? Mas é assim mesmo. Então, ó, eu tenho pra, pré, pri, pró, pru. Então, com pra eu tenho prato, sua versão manuscrita aqui. Com pré, prêmio. Com pri eu tenho privada, sua versão manuscrita. Com pró eu tenho prova, sua versão manuscrita. E com o pru, eu tenho prumo. Aquele material, né, de mestre de obra, né, para ver o alinhamento da parede, se ela está no prumo, se ela está certa. E tome prumo, menino, o menino está todo desajustado, tome prumo. Quer dizer, ande na linha reta, ande direitinho, faça tudo certo. Ok? Com a letra T, eu tenho o tá, té, ti, tó, tu, tão, se transforma em trá, tré, tri, tró, tru, trão. Então, vocês vão copiar aqui o trá, tré, tri, tró, tru, trão. Então, com o trá eu tenho catraca. Catraca, na sua versão manuscrita. Aqui. Com o tré eu tenho tremido. Sua versão manuscrita. Com o tri, eu tenho trigo, e sua versão manuscrita. Com o tro, a versão manuscrita é essa aqui, tá, gente? Não sei se eu estou falando rápido demais. Trigo, na sua versão de imprensa, trigo na sua versão manuscrita. Trovão, trovão na sua versão manuscrita. Com o tro, né? Com o tru, eu tenho truta. Com o trão, eu tenho patrão. E sua versão manuscrita de patrão. Com a letra V, vá, vé, vi, vó, vu, vão, eu tenho, com a letra R, vai ficar vrá, vrá, vré, vri, vró, vru, vrão, tá? É um pouco difícil palavras com vrá, vré, vri, vró, vru, vrão. Então, eu tenho... Com vrá, eu tenho palavra, sua versão manuscrita. Com vré, eu tenho livre, e sua versão manuscrita livre. Com vri, eu tenho livrinho, livrinho,
sua versão manuscrita. Com vro, eu tenho livro, talvez vocês sintam dificuldade na pesquisa, tá? Com vru, aqui é uma onomatopeia, né? Quando a gente tem som, algum barulho, né? De objetos, então a gente vai. Então eu achei esse vrum. Tem até um programa de televisão, de veículos, né? Que tem, o nome é vrum, vrum não sei o quê, vrum alguma coisa, vrum, que é o barulho do carro, né? Vrum, de aceleramento, né? De aceleração. Vrum, 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 né? Aquele barulho. Então, tic-tac do relógio, né? O plaft de um tapa, né? Um atchim, que é o espirro, ó. E com o vrão eu tenho palavrão, palavrão. Então, na pesquisa vocês vão encontrar um pouquinho de dificuldade, mas já estou apontando aqui para vocês ficarem tranquilos, tá certo? Então, aqui vocês vão pesquisar palavras que tenham o R entre consoante e vogal, né? Então, vocês já viram quais são as letras, que mais ou menos, que tem. E se só achar com 2, 3 ou 4, não tem problema nenhum, tá certo? Desde que atenda ao pedido do exercício, do enunciado, ok? Então, aqui, esse exercício está tudo misturado, tá bom? Então, aí vocês têm aí um círculo com algumas palavras e um enunciado pedindo que vocês pintem de vermelho. Primeiro ele pede que você leia as palavras, o exercício está pedindo, leia as palavras. Então aqui do lado estão as palavras, tá? Vocês podem ó, marca, depois eu vou ler cada um vamos ler logo, né? Marca, raridade, aqui marca ó, o R entre consoante e o R pós-vogal, né? Aqui, ó, raridade, aqui o R iniciando, o R vibrante aqui, raridade, barraca, ó, lembra que a gente repete? Barraca, o R dobrado, rua, o R iniciando, tarô, o R entre duas vogais, aqui, tá? Grife, o R vibrante entre consoante e vogal, dragão, o R entre consoante e vogal, tá? O R aqui, ó, entre a consoante e a vogal, tá? Sara, mesma coisa, o R entre, não, aqui o R entre duas vogais, tá certo? Ele fica vibrante. Aqui o R dobrado, ó, carroça, por isso que ele fica em sílabas diferentes. Trator, o R entre consoante e vogal. Roberto, aqui, ó, em Roberto, iniciando, e aqui, ó, pós-vogal, Roberto. Borboleta, aqui o R pós-vogal, né, depois de vogal, borboleta. Aqui também, ó, parteira. Aqui tem dois casos. Aqui tem o caso do R pós-vogal, né, o R depois da vogal A, parteira. E ele vibrante, o R entre duas vogais, tá ok? Aqui, ó, araruta, o R vibrante entre duas vogais, aqui também, entre duas vogais, tá certo? Araruta. Aqui, fartura, o R pós-vogal aqui, e aqui o R entre duas vogais, o U e o A. E aqui, biruta, a mesma coisa, o R entre duas vogais, por isso que ele fica vibrante. Então, o que é que pede o exercício? Pinte de vermelho as palavras que contêm RR. Eu suprimi aqui a palavra. Aqui tem, leia as palavras, depois pinte de vermelho, aqui ficou errada aqui essa pontuação, tá, gente? No exercício de vocês vai aparecer corrigido. Depois, aqui seria vírgula, pinte de vermelho as que contêm, como tem palavras aqui, não repetir aqui. Pinte de vermelho as que contêm RR, tá? De verde, o R entre consoante e vogal. Então, de vermelho, RR. De verde, o R entre consoante e vogal. De azul, o R inicial. De amarelo, o R entre vogais. E de laranja, o R depois de vogal e final. Então, como vocês viram aqui, tem casos, né? Tem casos de numa palavra ter os dois tipos de R que a gente está aprendendo, dois tipos de função de R. Por exemplo, na palavra
que a gente viu aqui. Qual foi? Aqui não, raridade não. Qual foi? Deixa eu procurar aqui. Roberto. Roberto, ele está iniciando, tá? E ele tem um R aqui depois de vogal. Roberto. No caso de... Qual foi a outra palavra que a gente viu? Vamos ver Roberto, né? Que está mais fácil para a gente não perder tempo. Então, eu tenho Roberto. Então, Roberto, ele está pedindo o que aqui? Vocês vão precisar de ajuda de alguém. O R inicial, que eu pinto de vermelho, acho que contém RR. O R inicial eu vou ter que pintar de azul. Então, eu vou ter que selecionar aqui a cor azul. Vocês vão selecionar 2 lápis, tá? No caso de Roberto. Então, eu vou pegar aqui a cor azul. Deixa eu ver aqui a cor da tinta. Ele está pedindo para pintar de azul, né? O R inicial. Então, eu tenho aqui Roberto. Então, eu vou procurar aqui onde é que está Roberto. Então, achei Roberto aqui. Então, eu não tenho que pintar? Só que Roberto tem um outro caso aqui, que o R é pós-vogal. O que é que pede o R pós-vogal? O R depois de vogal. Ele pede que eu pinte de laranja. Então, eu vou pintar de azul, metade desse nome de Roberto, tá? Porque ele está iniciando. Ok? Então, nesse caso, vocês vão ter que ter essas cores que está pedindo aqui, tá? Hoje eu estou com a mão não muito boa. Estou borrando tudo. E depois, de laranja, eu vou pintar o R depois de vogal, que é o caso de, é R de Roberto, não é depois de vogal, né? Roberto, prolongando, né? Então, eu vou pintar de laranja. Então, eu venho aqui, seleciono minha cor laranja, tá? Para pintar a outra parte, isso aqui é amarelo, para pintar a outra parte do meu espaço onde está a palavra, tá certo? Deixa eu pintar aqui. Eu tô tentando marcar o marca-texto, mas quando eu seleciono a cor da tinta, ele volta para... Pronto, agora. Pronto, aí eu vou pintar a minha outra parte, de Roberto, tá vendo? De laranja, tá? Porque Roberto tem um R inicial, que ele pede para pintar de azul, né? E ele pede para pintar de laranja o R depois de vogal ou final, tá certo? Então, vocês vão fazer isso. Aqui no caso de, deixa eu ver a palavra, Sara, não, só tem uma função, Sara. O R só tem uma função aqui. Então, ele pede, e ele está entre vogais. Entre vogais eu vou pedir o quê? Qual é a cor que ele quer? Entre consoante e vogal, amarelo, entre vogais. Então, eu vou selecionar a cor amarela, tá? Eu vou pegar esse amarelo aqui mais fraquinho. E eu vou pintar Sara todinho de amarelo, porque esse R só aparece com uma função. Então, é um exercício, eu fiz de propósito, que é para testar a atenção de vocês. Vocês viram como eu fiquei aqui atrapalhada, pensando? Então, é um exercício para vocês pararem, pensarem mesmo, para fazer a coisa com consciência, tá? Exercício é para isso, para fixar o assunto. E aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é mais um reforço, ok? Porque esse é um assunto um pouco longo, complexo, tá? E vocês precisam fixar bem esse assunto. Então, aqui ele pede diferente. Aqui ele pede que você separe, leia as palavras ao lado. Reitor, caridade. Aí vocês vão lendo, tá? Eu não vou ler tudo para vocês não, porque é um exercício de vocês. Então, vocês vão ler essas palavras aqui ao lado, tá certo? E vocês vão separar. R inicial, reitor. Aí eu vou aqui e escrevo, rei. É um exercício para pensar, tá complicando mais, né? Mas é pro bem de você. Reitor. Então, reitor tem R inicial. Caridade. O R vibrante. O R entre duas vogais. Aí o R entre duas vogais, entre vogais. Aí eu vou aqui e escrevo caridade. Estão vendo? Se tiver duas funções, como a gente viu no exercício anterior, você copia a palavra num canto que está pedindo e depois copia a mesma palavra no outro lugar. Tá certo? Por exemplo, na palavra ferreiro.
Então, RR, ó, ferreiro. Então, ó, ferreiro, ele vai ficar com o RR, vou escrever ferreiro aqui. Ferreiro. Mas ele também está entre duas vogais aqui, ó. Ele também está entre duas vogais, ferreiro. Ó, entre o I e o O. Então, eu vou escrever, ele está entre consoante, ele está entre... Aliás, ele está entre duas vogais, né? Então, entre vogais, eu vou escrever aqui também, ó. Rei, ro. Aí, o que é que eu faço? Eu friso aqui, tá? Porque é o entre vogais, tá? Ferreiro, ele está entre aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Ok? Então, é um exercício para pensar mesmo. Ah, tá difícil, mas ele vai complicar mais ainda, tá bom? A intenção não é complicar, é deixar vocês atentos. Aqui, vocês já conhecem esse texto, que ele aparece nas sílabas simples, tá certo? Só que vocês vão... Aqui vocês não vão copiar esse texto, não. Olha o que está pedindo. Circule no texto as palavras que contêm a letra R, nas suas diferentes formas de representação. R inicial, o RR, R tem duas vogais. Depois copie essas palavras com letra manuscrita, porque o texto aqui está com letra de imprensa, tá? Então, onde tiver R, palavra que tiver R, você vai escrever aqui embaixo. Não é copiar o texto, é copiar as palavras que contém R. Não é começando só, é que tem a R no meio do texto, no final, como A, E, I, O, U. Então, vocês vão copiar essas palavras aqui. Vamos ver a palavra relógio, por exemplo. Então, relógio... Eu vou colocar o relógio aqui, tá? Palavra relógio. Onde tiver palavras com que tem H no meio, no final, no iniciando, vocês copiem, ok? Ok. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que o exercício é longo, mas exercício é para isso mesmo, para a gente exercitar o nossos conhecimentos, tá certo? Então, aproveitem bastante, fiquem com Deus e boa sorte. E até a próxima.